Boa noite, irmãos, paz e graça, aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, os nossos cumprimentos também, e pedimos que o Senhor seja conosco, nos instruindo por meio de sua palavra nesta noite. Vamos abri-la, então, no livro do profeta Miqueias, capítulo 4. Então vamos ler do capítulo 4, verso 6 ao verso 13, depois o verso 1 do capítulo 5. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia, ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esta ocasião em que aqui, na mediação de seu amado Filho Jesus, nós lhe prestamos culto. Não porque há em nós, ó Deus, algo que nos faça sermos merecedores de aqui nos encontrarmos, mas a sua graça, Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Evangelho da salvação nos tem apontado um dia de restauração. Um dia onde as coisas serão transformadas por completo. Momento no qual, ó Deus, a partir de então, desfrutaremos de todas as bênçãos de maneira plena na presença do Senhor. Abençoe-nos agora que lemos a sua palavra e precisamos, ó Deus, ouvir a instrução do Senhor por intermédio dela. Fale ao coração de sua igreja, trate-nos, ó Deus, nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu terminei há poucos dias a leitura de um romance que foi publicado em 1947, chamado A Peste. Me chamou a atenção o título por causa do contexto em que nós enfrentamos, de pandemia. Estamos lidando com uma peste. A obra é do Albert Camus, um escritor franco-argelino, prêmio Nobel de Literatura, que faleceu em 1960 com apenas 47 anos de idade num acidente automobilístico. A obra trata de uma peste que assolou uma cidade chamada Oran, durante quase um ano, transmitida por ratos e peste que atacava os pulmões, dentre outros sintomas. Se nós trocarmos o nome de Oran por alguma cidade do Brasil, não fica difícil o enquadramento e a comparação. Ela é perfeitamente possível. Isolamento, quarentena, lá no romance de 1947. Fechamento de cidade, lockdown, pessoas deprimidas, estatística de morte com curvas em ascensão e queda, decretos, tratamentos ineficazes e por aí vai. Alguns dizem, inclusive, a tradutora,
que o Albert Camus, com a peste, estava se referindo ao regime nazista. Mas também é possível que ele estivesse se referindo à vida. Ele foi um grande teórico da filosofia do absurdo, de que a absurdidade marca a vida, e não há esperança qualquer. Não há no pensamento de Camus o dia da restauração. Nenhuma esperança, a não ser que seja momentânea e passageira. Ao olharmos para os primeiros capítulos do livro do profeta Miqueias, também parece que vemos isso, parece não haver perspectiva nenhuma de esperança. Mas o capítulo 4 começou a sinalizar para nós que há perspectiva de mudança. Nós vimos então falando nos primeiros 5 versos sobre desejos que são redimidos pelo Senhor, assim apontando para uma transformação no futuro. E hoje nós vamos tratar de maneira mais específica sobre o dia da restauração. E esse é o tema do sermão de hoje, o dia da restauração. Meus irmãos e irmãs, haverá um dia de restauração. Haverá um dia que marcará a história, o fim dela, onde haverá uma grande restauração. Restauração que ansiava o profeta Miqueias. Por ela desejava muito, alguns poucos, em Jerusalém, em Israel. E hoje nós temos algumas lições para nós, a partir desse texto que nos fala sobre o dia da restauração. E eu espero que o Senhor, por misericórdia dele, aplique essas lições à nossa vida e nos faça pensar de uma maneira diferente e nos faça caminhar cada vez mais em direção ao nosso Senhor Jesus. Bom, eu trago 3 lições, então, a partir dessa passagem. A primeira delas é que o dia da restauração revela um amoroso cuidado. O dia da restauração revela um amoroso cuidado. Versos 6, 7 e 8. Verso 6, naquele dia diz o Senhor: congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. O texto bíblico, a passagem de hoje, começa fazendo referência ao dia. Naquele dia. É uma realidade, não é uma injeção de ânimo, fruto de pura retórica, é real, acontecerá, e o profeta está dando testemunho desse dia. E o que ocorrerá nesse dia, então? Nós vemos que no verso 6, verso 7, verso 8, aparecem aqui expressões que aludem ao pastoreio. O Senhor congregará, reunirá o seu rebanho, as coisas mudarão, é o supremo pastor que fará isso, e ele tratará de 3 tipos de ovelhas: as feridas, as que foram expulsas para longe, e as que ele mesmo havia afligido. Um ponto importante para nós entendermos todo esse bloco de versículos de hoje. Deus também aflige as suas ovelhas. Ele nos disciplina. É como o pai amoroso que sabe que tem de usar o látego e muitas vezes, mas é aquele pai que está de prontidão nos momentos mais difíceis da vida do filho. O profeta Miqueias está dizendo que o Deus de Israel e de Judá é o Deus que corrige o seu povo, que busca as ovelhas feridas para tratá-las, que vai atrás das que foram expulsas do aprisco, mas que também cuida daquelas que ele próprio disciplinou e afligiu. Versículo 7. Dos que cocheiam farei a parte restante, dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. O Senhor pega essas ovelhas feridas e faz dessas ovelhas o remanescente fiel.
Daquelas que foram expulsas, o Senhor fará então uma poderosa e grande nação. E o Senhor reinará no Monte Sião, pastoreando essas ovelhas, e para sempre não haverá interrupção. Vejam as promessas, não apenas promessas para a remissão dos desejos, mas promessas acerca de um dia, onde o Senhor de fato e de verdade há de pastorear o seu rebanho, as suas ovelhas. Elas não ficarão mais à mercê dos falsos profetas, elas não ficarão mais à deriva, elas não ficarão feridas, com as suas feridas abertas sem cura e tratamento, elas não ficarão dispersas. O Senhor vai cuidar de todas elas. O dia da restauração revela um amoroso cuidado. Versículo número 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o rei da filha de Jerusalém. O texto aponta para um lugar de pastoreio, que aqui o profeta chama de torre do rebanho. É a maneira como Deus se refere ao seu povo. O Senhor vai reinar sobre o seu povo. Ou seja, Ele será o seu pastor. Eu gostei muito de uma tradução desse verso que foi estabelecida pela Nova Tradução da Linguagem de hoje, que eu não costumo gostar dela, mas nesse versículo expressa muito bem o sentido do texto. Lá na Nova Tradução da Linguagem de hoje, o versículo 8 está assim: e Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. É um amoroso cuidado do supremo pastor que há de cuidar do seu rebanho. Que maravilha, irmãos, que promessa! O dia da restauração apontado por Miqueias revela um amoroso cuidado da parte do Senhor. Ele vem como testemunha de acusação, como vimos desde o começo, mas ele também é um pastor amoroso que dispensa o seu cuidado em direção ao seu povo. Que mensagem, que boa nova! Quem disse que não há evangelho no Antigo Testamento? Quem disse que não há graça no Antigo Testamento? Olha que mensagem maravilhosa, o profeta Miqueias anunciando o dia da restauração. E o dia da restauração revela um amoroso cuidado dispensado pelo supremo pastor, que cuida carinhosamente do seu rebanho. Ele trata da ovelha ferida, vai atrás da ovelha dispersa, e ele está pronto para ajudar a ovelha que ele próprio disciplinou. Que pastor é o Deus a quem nós servimos. Que bênção. A esperança, irmãos, e nós não podemos negar. Que maravilha. O texto então nos fala sobre o dia da restauração. E o dia da restauração revela um amoroso cuidado. Mas em segundo lugar, o dia da restauração também revela uma severa provação. Uma severa provação. Versos 9 e 10. Verso 9. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz? Ao apontar para o futuro dia da restauração, quando o profeta faz referência ao futuro, ao dia da restauração, ele não pode negligenciar o presente. A responsabilidade não pode ser suprimida. Deus não fará com que as consequências do pecado de Israel e de Judá desapareçam. Essas consequências precisam ser enfrentadas pelo povo. O dia da restauração não fecha os olhos para o hoje.
E Miqueias se volta para o presente. E a pergunta é dirigida, então, no verso número 9, a Judá, a Jerusalém, ao Reino do Sul. Quando nós olhamos para o verso 9, para o verso 10, parece haver aqui uma confusão. Porque primeiro, no verso número 9, o profeta diz, não sofra. No verso 10 ele diz, sofra. Espera aí, o que significa isso? Como explicar essa ideia que aparece nesses dois versos? Versículo 9, por que gritar agora? Gritar agora não é necessário. Por que você está gritando desesperada, Judá, Jerusalém, como a mulher que está sofrendo dores de parto? Será que não há rei? Será que não há conselheiro? O que o profeta está dizendo, e ele está falando para o Reino do Sul, é o seguinte: não se desespere antes da hora. A aflição virá, mas virá primeiro para o Reino do Norte. Aquilo que se está montando para Israel vai acontecer apenas com o Reino do Norte, as 10 tribos. O primeiro golpe que o povo de Deus vai receber é em 722 a.C., pelo Império Assírio. O que o profeta está dizendo é, Judá, Jerusalém, Reino do Sul, não se desesperem ainda, porque não é com você ainda. Versículo 10. Sofre dores, agora sim, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, agora sim, porque agora sairás da cidade, e habitarás no campo, e virás até a Babilônia, ali porém serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Agora sim sofre. Miqueias está vendo lá na frente, o golpe primeiro foi em 722 a.C., agora para Judá, para o Reino do Sul, para a filha de Sião, para Jerusalém, o profeta está antevendo o cativeiro babilônico que vai acontecer depois em 586. Agora sim, é o seu momento. E olha que imagem, sofre as dores de parto, as dores daquela que está prestes a dar à luz. Embora seja sofrível, não é um momento de morte, é um momento de nascimento. Haverá sofrimento, mas o Senhor providenciará libertação. O Senhor vai remir Israel, representada naquele momento, em 586, por Judá. Haverá libertação mesmo em meio ao sofrimento e ao cativeiro. Em Hebreus capítulo 12, verso 6, nós encontramos lá o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Em Apocalipse 3,19, o texto diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende. É o que o Senhor diz à igreja em Laodiceia. São as ovelhas que o Senhor aflige, mas que serão cuidadas, serão congregadas novamente. Essa libertação que é prometida aqui no verso 10 também, é aquela que acontece no ano 537, quando então os judeus que foram para a Babilônia começam a ser repatriados, e a primeira leva vai com Zorobabel. Deus aflige, Deus disciplina aqueles a quem ama. Quem ele recebe, o Senhor então impõe limites, o Senhor trata, o Senhor dá educação, o Senhor corrige os caminhos, mas Ele promete cuidado. Os filhos que aqui estão, pai é assim mesmo, pai amoroso é desse jeito mesmo.
Às vezes tem de usar varinha. Dói, é chato, ninguém gosta de ser disciplinado. Mas é o seu pai que vai ficar com você nos momentos mais difíceis. É o pai que vai ficar acordado a noite toda cuidando da sua febre. É o pai que vai ter de levar você para o hospital de madrugada. É o pai que está com você em todos os momentos. Por mais que a nossa cultura seja uma cultura que esteja caminhando para demolir essa imagem do pai, eu quero ver quem é que vai fazer, por meio de uma lei, ou qualquer coisa que seja, Deus não disciplinar os seus filhos. Eu quero ver quem é que vai impedir Deus de afligir as suas ovelhas, quando Ele bem entender, para tratar o coração delas. É isso que o Senhor está fazendo, e é isso que o profeta Miqueias está dizendo, ao falar sobre o dia da restauração. Esse dia revela um amoroso cuidado, mas também uma severa provação. Até chegar lá, agora, o profeta diz, agora, o Senhor vai fazer com que o seu povo passe por uma severa provação. Ele vai ser disciplinado por causa do seu pecado. Mas ainda assim há esperança. Até lá nós precisamos enfrentar momentos de severa provação, meus irmãos, quando nós negligenciamos os meios de graça, tudo aquilo que o Senhor nos fornece para a nossa santificação, e aí nós caímos em pecado, temporariamente nós ficamos privados das bênçãos do Senhor e até recebemos juízos temporais. É isso que acontece quando nós negligenciamos aquilo que o Senhor coloca diante de nós para o nosso bem. Quando nós deixamos de ler as Escrituras, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ter comunhão com os irmãos, quando nós nos afastamos das assembleias públicas, quando nós vivemos o nosso jeito e a nossa maneira, nós sofremos. Mas para o povo do Senhor, ainda há promessa de libertação, a despeito de uma severa provação. Meus irmãos, o dia da restauração apresentado pelo profeta Miqueias revela um amoroso cuidado, revela uma severa provação, mas em terceiro e último lugar revela também uma pavorosa vitória. Do verso 11 em diante, verso 11, acham-se agora congregados muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Há uma promessa de restauração, mas os pecados trazem danos dos quais nós não somos livrados completamente. Mas haverá vitória final. E Miqueias noticia aqui a hostilidade das outras nações. Elas profanam as outras nações. As outras nações profanam, Israel e Judá. E elas querem ver, então, os seus desejos sendo cumpridos, então, num castigo sobre Israel e sobre Judá. Elas desejam mal sobre Sião. Versículo 12. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Deus está executando os seus santos decretos na história, de modo que essas nações não sabem o que Deus está fazendo por trás da história aparente. Essas nações não sabem que, no fim das contas, elas estão obedecendo ao mando do Senhor, que é soberano e determina os rumos da história. Assíria e Babilônia nada mais são do que serviçais do Senhor no cumprimento dos seus eternos e santos decretos. Elas desejam mal sobre a filha de Sião. Elas profanam o povo de Deus. Mas elas não sabem o que Deus está fazendo por trás de tudo isso, conduzindo as coisas dessa maneira. Essas nações não conseguem entender o que o Senhor está fazendo.
E isso é muito importante, irmãos. Há uma lição aqui muito significativa deixada pelo profeta Miqueias. Tudo aquilo que estava acontecendo não desnivelava os planos de Deus para o seu povo. O Senhor governa a história e conduz tudo ao cumprimento daquilo que predeterminou. É como aquela música, e aí eu vou passar doce na boca do Bartô, o tapeceiro. A gente olha, né, e está tudo trançado, uma coisa desconfigurada, um monte de pontos que parece que não se conectam um com o outro, cores parece que não se encaixam, e quando a gente vira, a obra virada, a gente vê então a beleza do tapete. É assim, parece que nunca se encaixa, parece que as coisas estão seguindo por um rumo completamente desastroso, mas o profeta Miqueias está dizendo, as nações não entendem. É por isso que, por mais entendidos que sejam os homens, caso eles não recorram a Deus, não compreenderão como segue a história, como as coisas caminham. É claro que Deus não nos revela a história no seu desenrolar detalhado, sem dúvida nenhuma. Nós não sabemos, por exemplo, o que está acontecendo no nosso país, em seus mínimos detalhes. O que nós sabemos é que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e conduzindo tudo para um fim que Ele próprio determinou. É isso que nós sabemos. Versículo número 13, levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. O profeta usa termos aqui para descrever as condições que o Senhor vai dar a Israel para se livrar dos seus inimigos. E é muito interessante quando nós olhamos aqui para as imagens que aparecem, chifre de ferro, unhas de bronze, para esmiuçar muitos povos. Olha a linguagem que o profeta utiliza. Esmiuçar significa tornar em miúdos, fazer uma coisa insignificante. O Dr. Edson de Faria Francisco, que é um hebraísta e tradutor do Antigo Testamento pela Sociedade Bíblica do Brasil, no lugar de esmiuçar, ele utilizou uma palavra muito forte, que é a palavra pulverizar. Israel vai tornar muitas nações em pó, poeira. É uma pavorosa vitória. Uma pavorosa vitória revelada pelo dia da restauração. É assim que o Senhor fará. Mas o texto deixa claro que essa vitória, esse ganho, deve ser dedicado ao Senhor. É isso que o verso 13 diz. A glória não é para Judá, para Jerusalém. A glória é para o Senhor. O ganho tem de ser dedicado ao Senhor. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Nós esperamos o dia da restauração, nós esperamos o fim da história, nós esperamos o momento em que todas as coisas serão transformadas. Mas não devemos nos esquecer de que essa vitória deve ser dedicada ao Senhor. Verso 14. Ou verso 1 do capítulo 5. Agora, ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Esse texto se encerra de uma maneira dramática que vai encontrar a sua idealização em 586, no momento do cativeiro babilônico, que é justamente aqui o texto está fazendo referência aqui. Na ocasião, Judá representará Israel, porque Israel, como reino do norte, não vai existir mais. Então, quem vai ser chamado de Israel é o reino do sul, Judá.
E o texto então nos diz para que a filha de Sião se prepare, se ajunte em tropas, porque irão sitiar Jerusalém naquele contexto. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel, do rei. O que aconteceu em 586 a.C., o rei Ezequias, que estava no comando de Israel, quando os caldeus invadiram Jerusalém, eles feriram a face do rei, vazaram seus 2 olhos. É imagem, mas apesar desse cenário difícil, a promessa de vitória. Uma pavorosa vitória. Será grande, no fim da história, será muito grande. Caminho para o final, irmãos, o profeta Miqueias tem muito a nos ensinar. Ele deixa a história sob o ponto de vista do Senhor. A história não fica a cargo de cada um. Cada um resolvendo a sua própria vida. Haverá um dia que nele veremos restauração, mas também condenação. O grande engano é acharmos que nós somos senhores da história, que nós vamos conduzir a história à nossa maneira e vamos influenciar os seus rumos. Miqueias não nos deixa enganados quanto a isso. E aqui ele está se referindo ao dia da restauração. As coisas não vão permanecer do mesmo modo. Haverá transformação e ela não é efeito de nossas ações, daquilo que nós praticamos na história. O resultado vem da redenção do Senhor. E para aqueles que estarão no Senhor no dia da restauração, o Senhor vai revelar o cuidado que Ele dirigiu aos seus. Mas nós teremos de arcar com as consequências do nosso pecado, da nossa desobediência, mas também nós temos a certeza, pelo anúncio do dia da restauração, de que haverá uma pavorosa vitória, pavorosa que causará pavor nas nações, porque o Senhor fortalecerá o seu povo e o seu povo não será derrotado. E tudo isso se firma em Cristo, na obra que Ele realizou, não na obra que nós fazemos. Nós temos esperança no dia da restauração por causa de Jesus. Vejam que Miqueias trata de inúmeros problemas de ordem social e nós os vemos aqui, até esse momento. A exploração, a expoliação, a corrupção no meio político, judiciário, religioso, a pobreza, a rico que tira de pobre, a viúva sendo colocada para fora, seus terrenos sendo tomados, filhos sendo escravizados, todo tipo de problema de ordem social, nós encontramos aqui no livro do profeta Miqueias. No entanto, a restauração para todo esse estado de coisas não vem de ações humanas. A restauração só pode se dar por meio da obra do Senhor. Miqueias está muito à frente de perspectivas filosófico-sociológicas, políticas e de qualquer outra natureza para resolver os problemas e dilemas humanos. Esses problemas se dão por causa da falta de temor dos homens. E somente o Senhor pode restaurar. É a ação do nosso Salvador. É esse dia da restauração que devemos anunciar. E Miqueias nos incentiva a isso. A olharmos para Cristo e o anunciarmos, pois somente Jesus, somente o Senhor pode nos restaurar definitivamente. Se você que nos acompanha pela internet aguarda um dia de restauração, mas esperando que esse dia chegue por nossas ações, você está completamente enganado.
O livro do profeta Miqueias nos aponta o dia da restauração. Mas mostra para nós que esse dia chegará não por causa das ações dos homens, mas por causa da ação do Salvador, do Messias, aquele que haverá de vir. E que o verso número 2 do capítulo 5 anuncia de maneira brilhantemente, que nós vamos explorar no próximo domingo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar com Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está olhando para Jesus, esperando o Messias. E é esse Messias que nós temos de anunciar. E só Ele pode nos dar garantia do dia da restauração. Mas o maravilhoso é que Ele restaura hoje. Ele restaura o seu coração hoje. Você que nos acompanha pelo YouTube, Ele restaura a sua vida hoje. Ele restaura o seu casamento hoje. Ele restaura o coração do jovem hoje. Ele restaura a sua vida com Deus hoje. Ele restaura a sua família hoje. Ele restaura a sua esperança hoje. Ele restaura a sua alegria hoje. A promessa do dia da restauração. Mas a gente vive naquela tensão do já e do ainda não. Nós já podemos desfrutar dessa restauração. E eu espero que você peça ao Senhor hoje que Ele restaure sua vida e o seu coração. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, que nos dá esperança, que nos faz olhar para o seu amado Filho Jesus, o único que pode nos restaurar. Ó Deus, que bom olhar para frente e sabermos que haverá um dia em que tudo isso vai acabar. Não haverá mais choro, nem lágrima, nem pranto. Não haverá corrupção, não haverá engano, não haverá trapaça, não haverá exploração, não haverá uns mais ricos, outros mais pobres, não haverá fome, não haverá dor. Mas que bom que nós já podemos desfrutar isso, ó Deus. O seu amado Filho transforma o nosso coração. E a gente já pode desfrutar de restauração hoje. O Senhor sabe, ó Deus, talvez tenha alguém nos acompanhando pela internet que anseia por essa restauração. Estava esperando em alguma coisa desse mundo. Que o Senhor o convença, ó Deus, que somente o Senhor pode realizar essa transformação. Uma restauração já hoje, Pai. Não plenamente, mas já hoje, na vida de cada um de nós aqui. Ó Deus, abençoe o seu povo. E restaure hoje, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado na nossa vida, no nosso coração. Restaure, renove a sua igreja, o seu povo. Lhe pedimos e lhe somos gratos pela esperança que o Senhor nos dá de olharmos para o dia da restauração. Em nome de Jesus. Amém.